Eu dou aula depois agora a 1h30 e não deu para eu trazer o meu almoço. Então, eu pensando, não, hoje eu vou fazer um negócio light com os meninos. Eu resolvo um exercício e nós vamos embora. Talvez nós vamos embora, porque eu quero ir embora mais cedo hoje. Dá tempo de eu almoçar tranquilo com a minha filha. Tudo bem? Um exercício só. Tranquilinho. Tá? Deixa eu deixar um negócio claro para vocês. O que são os exercícios que eu vou resolver aqui? Não é resolver exercício por resolver exercício. Principalmente, vamos lembrar, exceto o Daniel, vocês são engenheiros eletricistas. Então, os exercícios que eu vou resolver aqui, todos vão ter, embora não pareça muito, eu vou sempre tentar estar dando destaque, uma questão conceitual relativa a algum dispositivo ou alguma coisa que vocês vão usar de maneira direta lá na engenharia. Então, hoje eu vou resolver um exercício. Em um primeiro momento, vocês vão achar ele apenas um exercício acadêmico. Exercícios acadêmicos são aqueles exercícios que a gente resolve. Ixi, está dando. Ah, não. Apenas no intuito de discutir conceito. Mas não é. Esse exercício, lá no final, eu vou explicar para vocês que relação que ele tem com um dispositivo que vocês vão trabalhar muito, que é capacitor. Tá? Capacitor de placas paralelas. Então, programação da semana, eu resolvo um exercício hoje, relacionado a capacitor, e aí na sexta, que vão ser 4 aulas, aí eu resolvo mais um exercício, e aí eu cabo essa parte de campo elétrico para a gente falar de lei de Gauss, tá? O exercício que eu vou resolver na sexta, campo elétrico criado por uma esfera, não casca, agora uma esfera dielétrica uniformemente carregada, tá certo? Então, o que eu quero, vou explicar o que eu quero na aula de hoje. O que eu quero é o seguinte, eu quero descobrir, de alguma forma, como é que eu calculo o campo elétrico entre as placas de um capacitor. Tá? Então, falando de capacitor de placas paralelas. Vocês sabem qual é a função de um capacitor. Nós vamos discutir ele bem aprofundadamente mais à frente, mas eu já posso... vocês arriscariam? Alguém aqui, arriscaria qual é a função de um capacitor em um circuito? Oi? Isso, armazenar energia. Como que um capacitor armazena energia? O capacitor ele armazena energia devido ao campo elétrico entre as suas placas. Tá certo? Ele pode ser... O fato do capacitor armazenar energia, o capacitor também acaba fazendo uma outra coisa. Em um circuito, o que o capacitor faz? Ele consegue bloquear que tipo de corrente? Não, corrente alternada passa pelo capacitor. Quanto maior a frequência da corrente alternada, mais ele vai ignorar a presença do capacitor, né? Porque a impedância, eu estou falando de algum termo que vocês ainda nunca viram? Porque a impedância do capacitor, ela é inversamente proporcional à frequência. Então a gente tem que entender um capacitor. A corrente contínua, ela vai servir para quê? Para carregar as placas de um capacitor, só que ela não consegue atravessar um capacitor. Apenas corrente alternada. E aí, o capacitor, eu ainda vou ver se eu consigo mostrar para vocês, matematicamente falando, o capacitor é igualzinho um sistema massa-mola. Imagine que você pega uma mola, vamos aplicar uma força constante, se apertou a mola, apertou. O que aconteceu com essa mola? Armazenou energia. Como que eu sei que armazenou energia? Porque se eu soltar, o que vai fazer? Vai ficar oscilando. O capacitor é a mesma coisa. O que seria apertar o capacitor? Apertar seria você ligar a corrente contínua. À medida que você está ligando a corrente contínua, você está armazenando energia entre as placas do capacitor. Aí você liga esse capacitor entre os terminais de um resistor, você vai liberar essa energia na forma de uma corrente elétrica. Tá certo? Se você ligar esse capacitor entre os terminais de um indutor, aí vai ficar a coisa mais linda ainda, porque vai ficar uma corrente alternada. O capacitor vai ficar carregando e descarregando eternamente. Eu vou mostrar isso para vocês, matematicamente. Você vê, parece dois sistemas que não tem nada a ver, mas primeiro a gente precisa saber calcular
o campo elétrico entre as placas de um capacitor. Pode parecer estranho para vocês agora, porque vocês, em engenharia elétrica, na realidade, vocês falam muito pouco do campo elétrico. Não de maneira direta. Vocês falam em diferença de potencial elétrico. Então, só para já ir aguçando a parte intuitiva de vocês, quando eu falar em campo elétrico, eu estou falando em diferença de potencial elétrico. Não são sinônimos, mas só vai existir campo elétrico se existir diferença de potencial elétrico. Tudo bem? Já vai aguçando. Estou falando em campo elétrico, então nós vamos aprender a calcular agora o campo elétrico entre as placas de um capacitor. Em geral, o que acontece entre as placas de um capacitor? Em geral, o que acontece? A distância entre as placas é muito pequena comparada às dimensões da placa, né? Vocês já repararam nisso? Eu fiz o meu doutorado, foi analisando propriedades elétricas de um dispositivo chamado ferrita de bismuto. Som tá aqui, deixa eu ver. De um dispositivo chamado ferrita de bismuto. Esse dispositivo, ele é um dispositivo eletrônico, não é um dispositivo eletrônico, ele é um material muito interessante, que ele é um dos poucos materiais que ele cria campo elétrico e campo magnético simultaneamente. Se você pegar um ímã, por exemplo, de neodímio, ele cria um campo magnético ao seu redor. Já a ferrita de bismuto, ela cria um campo elétrico e um campo magnético. Futuramente, talvez daqui uns 50, 100 anos, qual que é o grande quê desse material? Que você pode controlar o campo elétrico mexendo com o campo magnético. Porque existe um acoplamento entre esses dois campos nesse material, chamado efeito magnetoelétrico. Então, o que eu estudei no meu doutorado? As propriedades elétricas desse material. Esse material ainda ele vem com muitos defeitos, então como é que a gente vai fazer? E uma maneira de estudar as propriedades elétricas de um material é fazer um capacitor com esse material. Então eu pegava duas placas condutoras, uma de platina e outra de ouro, seria melhor que fossem duas iguais, mas isso já era previsto, e você coloca a ferrita de bismuto entre as placas, aplica um campo elétrico alternado, e aí você mede a resposta, em geral a impedância. E aí a partir da impedância, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que bolar um circuito elétrico que desse a mesma resposta que esse. Entendeu? Eu pegava os dados, vinha os dados lá no gráfico, eu tinha que imaginar qual é o circuito elétrico, quantos resistores, quantos capacitores que vai reproduzir esses mesmos dados. Aí só para você ter uma ideia de como é que era esse capacitor. A distância entre as placas era da ordem de 200 nanômetros. Ou seja, é muito fininho. Muito fininho. Tá? Já a área das placas era na casa de 71 nanômetro quadrado. Tá? 171 nanômetro, tudo isso ao quadrado. A hora que você chegar em casa e fizer as contas, você vai ver que o comprimento aqui é muito pequeno, comparado às dimensões. O que isso faz? Que eu vou mostrar para vocês. Isso faz com que o campo elétrico entre as placas de um capacitor seja constante. Tá? E é esse campo elétrico que nós vamos calcular agora. Só que ele é um processo um pouquinho mais difícil. Então eu vou colocar ele como um pseudo-exercício. Eu vou imaginar o seguinte. Eu não vou imaginar duas placas, não. Eu vou imaginar uma única placa. Circular. Ok? O pessoal que está fazendo Física 3 já deve ter resolvido algum exercício desse tipo. Ok? Então tá aqui, ó. Não parece, eu sei que o desenho tá uma bela de uma porcaria, mas isso aqui é uma circunferência, tá? Só que eu estou fazendo uma visão tridimensional. Tá certo? Essa placa está carregada. Se essa placa está carregada, ela tem uma densidade de cargas. Essa é uma densidade o quê? Volumétrica, linear ou superficial? Superficial. Eu tenho carga distribuída ao longo de uma superfície. Então está aqui uma densidade superficial. E aí eu quero saber assim, ó, ali tem carga elétrica. Então ela está criando um campo elétrico. De novo, o que é um campo elétrico?
É a região do espaço onde pode ocorrer força elétrica. Isso significa que se eu colocar uma carga teste em qualquer ponto aqui, essa carga teste vai sentir ação de força elétrica. Tá? Vocês querem um exercício fácil, médio ou difícil? O que vocês querem? Fácil, né? Para que a gente vai fazer com coisa difícil? Então, se é fácil, escolhe um ponto que você acha que vai ficar mais fácil para eu calcular o campo elétrico. Aqui no centro. Perfeito. Porque vocês já perceberam que vai ter toda a simetria. Tá ok? Só que, vamos de novo. Qual é a motivação desse exercício? Eu quero calcular o campo elétrico de um capacitor. Então não faz sentido eu calcular o campo elétrico na placa. Tem que ser fora. Mas ao longo do centro, né? Todo mundo de acordo? Então eu vou querer calcular o campo elétrico nesse ponto. Se vocês forem procurar nos livros, esse exercício vai estar assim, ó, campo elétrico de um disco uniformemente carregado. Tá certo? Mas porque os livros estão com a ideia acadêmica só. Eu quero uma aplicação prática disso aqui. Tá certo? Certo, Pedro? Eu vou escolher essa distância aqui, ó. Depois eu vou colocar essa distância. Mas vamos chamar essa distância de D. Então, eu quero calcular o campo elétrico gerado por um disco uniformemente carregado a uma distância D ao longo da linha que é perpendicular ao disco e passa pelo centro do disco. De acordo? Qual que é a primeira coisa que eu preciso antes de eu começar a resolver o exercício? Sistema de referência. Tá certo? Então, eu já vou aqui agora fazer o meu sistema de referência. Porque, olha só, para eu calcular o campo elétrico, o que eu preciso? Ó, aqui tem uma distribuição de cargas. Então, eu preciso localizar essas cargas. Se eu preciso localizar as cargas fontes, então eu também preciso fazer o quê? Se eu preciso localizar a carga fonte, essa localização é em relação a algum sistema de referência. Eu vou escolher o sistema, de novo, gente, eletromagnetismo é para ser fácil, é para simplificar a sua vida. Então você coloca o sistema mais simples possível. Eu vou colocar a origem do meu sistema aqui. Então, ó, aqui eu coloco o eixo Y, aqui vem o eixo X, e aqui vem o eixo Z. Tamo junto? Tamo junto? Certo? E aí, agora, ó, de novo, a pergunta que me fizeram na aula de ontem. Vou fazer ele passo a passo, porém esses primeiros passos não precisa constar em nenhuma resolução de exercício que vocês vão fazer. De acordo? Então, como é que eu vou fazer? Olha, eu vou olhar aqui, eu vou precisar primeiramente localizar, deixa eu pegar aqui, ó. Eu preciso primeiramente localizar um pedacinho de carga que eu vou chamar de delta QI. Pergunta, a localização daquele pedacinho de carga tem como ser perfeita? Tem como ser uma localização precisa? Não, por quê? Porque ele não é uma carga pontual, ele ocupa um espaço, ele não está em um único ponto. E qualquer vetor vai localizar exclusivamente um único ponto. Então, já é a minha primeira aproximação. Então, localizei aqui, vou chamar esse vetor de RI com índice linha. Localizei. Tá certo? Agora, eu iria localizar a carga teste, mas como a gente fala em campo elétrico, a gente tira a carga teste. Então, na realidade, o que eu estou dizendo? Eu quero calcular o campo elétrico que esse pedacinho de carga causa nesse ponto. Eu não estou falando em carga teste, mas quando eu estou fazendo isso, eu estou imaginando que aqui tem uma carga teste. Tudo bem? Então, eu preciso localizar a carga teste. Está aqui localizada a carga teste. E isso vai simplificar muito a minha vida. Carga teste localizada com vetor R. Pelo que você viu aqui, ó, o pedacinho de campo elétrico criado por esse pedacinho de carga tem a mesma direção e sentido que o vetor R menos R'. De acordo? Certo aí, Edgar? Então, para o desenho ficar mais bonito, eu vou escrever o R aqui e vou fazer o vetor R menos R'
Cá está o vetor R menos R'. R, I'. E aí eu vou ter uma primeira aproximação para o valor do campo elétrico, que eu vou chamar, cá está o campo elétrico, esse pedacinho, delta E com índice I. Esse índice I quer dizer que ele é uma aproximação do campo elétrico criado por esse pedacinho de carga. Quando você olha isso, você já tem uma ideia de como é que vai ser o campo elétrico naquele ponto, né? Por quê? Existe algum ponto simétrico a esse que vai gerar um campo bem parecido? Se eu pegar o outro lado aqui, ele vai criar um campo para cá. E aí o que vai acontecer? As componentes do campo perpendiculares vão se anular. Então, o que eu já espero? Que o campo elétrico esteja exclusivamente em que direção? Na direção Z. Por isso que a escolha desse ponto foi interessante. Presta atenção, e assim, eu já estou preparando vocês para a lei de Gauss, que a questão da simetria é muito importante. Se eu quisesse um ponto aqui, eu não conseguiria usar esse argumento de simetria. Porque a localização desse ponto não é simétrica em relação à distribuição de cargas. Certo, Edgar? Fácil? Lá em Física 3, como é que vocês resolveriam isso? Você só decompunha e usava a argumentação que o campo perpendicular vai cancelar. Certo? Aqui não, aqui a gente vai ter que mostrar isso matematicamente. Só que também é fácil. De acordo? Então, o que acontece? Ó, eu vou tentar calcular esse pedacinho de campo. Só que o pedacinho de campo que eu vou calcular, ele é simplesmente uma aproximação. Por que ele é uma aproximação? Porque eu vou considerar que esse pedacinho de carga aqui é uma carga pontual. E ele não é. Sendo uma carga pontual, existe o vetor R' que o localiza. Só que ele não é uma carga pontual, então eu sei que aqui é só aproximação. Então, como é que ficaria? 1 sobre 4π ε0, botar Q com índice I, dividido pelo módulo de R menos R com índice I' ao cubo, na direção R menos R com índice I. Tá? Esse seria o campo de apenas um pedacinho. Só que eu quero varrer o disco todo. Então eu tenho que pegar, sei lá quantos pedacinhos forem necessários, e uso o princípio da superposição. Pronto. Varri tudo. De acordo? Tem uma aproximação. Tá? Só que essa aproximação já não é mais a aproximação do delta E. Já é uma aproximação pro valor do campo mesmo, porque eu estou contando todos. O delta I seria para um pedacinho de carga só. Então aqui eu já tenho uma aproximação do campo elétrico. E aí agora o meu próximo passo é melhorar essa aproximação. Como é que eu melhoro essa aproximação? Pegando pedacinhos cada vez menores. Só que se eu vou pegar pedacinhos cada vez menores, quer dizer que eu vou precisar pegar cada vez mais pedacinhos. Porque ó, pedacinhos cada vez menores garantem que a localização está cada vez mais precisa. Ele aproxima cada vez mais de uma carga pontual. Ok? Bom, então, para que essa aproximação... Aí vocês falaram assim, ó, como é que eu melhoro a aproximação? Vocês falaram, passa o limite. Não. Se eu passar o limite, eu não tenho mais uma aproximação. Eu já tenho uma igualdade. A aproximação melhora à medida que eu diminuo o tamaninho. Se eu passar o limite, já não é mais aproximação. Certo? Já é uma igualdade. Então, igual ao limite quando n vai para mais infinito. Tá certo? O que significa aquele limite de um somatório? Aquilo ali é uma integral. Que tipo que é essa integral? Porque a integral pode ser de 3 tipos, que foi o que eu coloquei aqui. Ó. Vocês já podem partir daqui, tá? Que tipo que é aquela integral?
É uma integral de linha, é uma integral de superfície ou é uma integral de volume? Ela é uma integral de superfície. Por que ela é uma integral de superfície? Porque a minha carga, ΔQ com índice I, ela ocupa um pedacinho de área. E se eu dividir esse pedacinho de carga pelo pedacinho de área ocupado por ela, eu tenho uma densidade superficial de carga. Então eu tenho uma aproximação também da densidade superficial. Por quê? Porque, em geral, essa densidade superficial, ela depende da posição. Tá? Você não tem garantia que existe a mesma concentração. Então, essa conta aqui é uma aproximação. Tudo bem? Porém, essa aproximação, perceba o seguinte, à medida que n vai para mais infinito, o que acontece com o ΔQi? Fica pequenininho. Quanto menor for o ΔQi, também melhor fica essa aproximação. De acordo? Aí isso daqui vai virar uma derivada. Vai virar um dQds. Tá certo? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que aqui, mesmo sendo uma aproximação, eu posso trocar esse ΔQ por S com índice I. E aí, escrito naquela forma agora, eu consigo ver que aquilo ali é uma integral de superfície. Show de bola? Fácil, muito fácil ou extremamente fácil? Fala, Laura. Vocês têm medo de falar que as coisas são fáceis, né? Porque quando eu pergunto isso, eu tenho certeza que a cabeça faz assim. Aqui tá fácil, eu quero ver na hora da prova. A cabeça de vocês só pensa naquilo, a cabeça de vocês. A cabeça de vocês só pensa na prova. Pensa, se aqui tá fácil, a prova é em casa, é uma semana. Não tem como ser difícil. Não tem como ser difícil. Eu particularmente, eu acho o seguinte. Quem já fez eletromag? Que vocês acham? Não, para quem já fez eletromag, vocês realmente acham que uma prova com a semana para fazer em casa tem como ser mais complicado tirar nota que uma prova de eletromag feita na sala? Vocês acham mesmo que tem? Ah, cara, imagina você resolver um exercício desse. A mesma prova não, mas deveria dificultar. Não, a intenção nunca é dificultar. De novo, a intenção é fazer vocês lerem material e estudarem. E eu estava até perguntando para o Caleb, se você ainda não começou a estudar eletromag, você já está atrasado. Certo? Estudar, ler o meu material, o Griffiths e o Machado, esses três. Tem um tempinho a mais? Dá uma lida no material do Feynman. Lições de Física, do Richard Feynman. Tá? Tem um tempinho a mais. Ninguém aqui tem um tempinho a mais, mas você não faz nada da meia-noite às 5. Então, vamos lá? Então, aqui agora, gente, agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Vocês vão partir daqui, ó. Portanto, de tudo isso, o que a gente chega? Que se eu quiser calcular esse campo elétrico, vai ser simplesmente 1 sobre 4π ε0, integral de superfície, eu denoto como duas integrais, olha que legal, que é só uma notação. Aquilo ali não significa integral dupla. Aquilo ali significa o seguinte, olha, duas superfícies são, o integral de superfície significa duas dimensões, então como se fossem duas integrais. Então é uma integral de superfície. Quem é que eu estou integrando? Na realidade, o que eu estou integrando é esse vetor aqui, ó, R menos R', pelo módulo de R menos R', aí está faltando ΔQ. No lugar do ΔQ, quem eu vou pôr? Sigma ds. Certinho, Matheus? Não, o outro Matheus. Certinho? Certinho. Opa, foi de propósito. Deixa eu perguntar um negócio. Só perguntar um negócio para vocês. Vocês acham que a integral seria mais fácil se não tivesse esse vetor? E se ao invés de aqui estar elevado ao cubo tivesse elevado a 1? Cara, se fosse isso, a integral seria bem mais fácil, né? Vai virar isso. Quando a gente falar do potencial. Tá certo? Então, tá tudo ali.
Edgar, vamos imaginar o seguinte. Eu vou admitir a premissa do Gabriel que fazer uma prova em sala é mais fácil. Só que aí você cai diante de uma integral dessa. Você não tem a mínima noção. Como que a tua cabeça pensa? Não. Tua cabeça pensa assim, vou fazer qualquer coisa para ver se o professor considera. Certo? E a primeira coisa, só que você tem que fazer coisas certas. Gente, qual que é a primeira coisa certa a ser feita ali? O professor não vai considerar. Tá? Mas para ver se o professor considera. Qual que é a primeira coisa? O sigma é constante. Se você souber mais coisas, você simplesmente tira o sigma. Agora, quando você não sabe mais nada, você escreve. Esse exercício propõe que o sigma é constante. Logo, ele deve sair da integral, porque assim, dá a impressão que você está entendendo pra caramba. Não dá. Deixa eu ensinar um negócio para vocês. Corrigir prova disso aqui dá um trabalho do tamanho do mundo. Então, assim, muitas vezes, a hora que eu estou corrigindo, como que eu corrijo prova? Eu pego o exercício 1, corrijo o exercício 1 de todo mundo. Por quê? Porque se eu corrigir a prova de 1, a prova de 2, a hora que eu chego na última, eu estou extremamente cansado e de saco cheio. Então, a tendência é eu não considerar... Quem que tem o nome que é o dos últimos aí? Karine, Pedro. Cara, vocês que tem o nome que passou da letra M, já era, vocês estão lascados. A gente chega lá cansado. Então, assim, uma coisa, isso eu estou falando sério, que a gente não tem controle, professor não tem controle disso. O mental, um exercício bem estruturado, com letra bonita e bem organizado, de bater o olho, você está simplificando a correção do professor. A gente já fica com boa vontade. Sério mesmo, você já fica com mais boa vontade. É uma coisa assim que é incontrolável. Ainda mais quando você pega uns garranchos, cara. Você está pegando aqueles garranchos, aquele negócio que o moleque começa a escrever assim, parece que faz em folha sulfite, parece que as frases estão sob efeito da gravidade, sabe? Aí você pega um bem organizadinho, bonitinho, cara, a tua vontade, então, faça isso. É igualzinho vocês. Vocês não têm a impressão que vocês entendem mais uma aula em que a lousa está organizada? No fundo, vocês não entendem aula nenhuma, mas quando a lousa está organizada, a tua impressão é que vocês estão entendendo mais. Sim, exato. E olha só, azul está gerando um campo azul. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vocês estão tentando enganar o professor. Então vamos lá. Então, o sigma é constante. Sigma saiu fora. Certo? Próximo passo. Agora sim, isso daqui já começa a contar. Nós precisamos identificar os vetores. Nós precisamos identificar R, precisamos identificar R', precisamos identificar R menos R'. Certo? Vamos identificar o vetor R. O vetor R localiza a carga teste. Aí você vai falar assim, professor, mas não tem carga teste. Mas é como se tivesse. Quando você está calculando o campo elétrico num ponto, você está imaginando, e se tivesse uma carga teste aqui? Como é que eu posso descrever o vetor R, meu povo? Eu falei que a distância é D, né? Então, vê se vocês concordam comigo. O vetor R é D na direção K. Fácil, muito fácil, extremamente fácil. Agora nós precisamos fazer uma pausa, que eu vou precisar identificar o vetor R'. E aqui está meio difícil de eu identificar o vetor R'. Tá certo? Então, assim como vocês tentam enganar o professor, eu vou tentar enganar os alunos. Ó, vou fazer o seguinte. Vou tentar desenhar aqui um pedacinho. Cá está o nosso disco, de acordo? Ele está assim, ó. Eixo e aqui é X. Todo mundo de acordo? Certo? Eu coloquei o pedacinho, ele está aqui no... Coloquei aqui
Tudo bem? E eu fiz de laranjinha. Cá está o vetor RI'. Então, o vetor RI, se eu decompor, ele vai ser o quê? Ó? Ele vai ser um X' na direção I. Me ajuda? Quem é o próximo? Y' na direção J. Só que aqui tem uma simetria, né? Não tem uma simetria circular? Então é melhor eu descrever esse vetor em coordenadas polares. Certo? Então, olha só, vê se vocês concordam comigo. Se eu for muito rápido, me para que eu explico coordenadas polares. Ok? Então, olha só. R' vai ser... Você dá uma olhada, coordenadas polares levam em consideração distância do objeto e o ângulo que ele faz com o eixo X. Ok? Tá aqui. Ângulo θ. Veja se vocês concordam comigo. Aquilo ali vai ser módulo de R' cosseno de θ na direção I. Concorda? Entende, Enzo? Tudo bem? Mas, como é que vai ficar a direção J? Módulo de R' seno θ na direção J. Todo mundo? De acordo? Certo, Daniel? Seria mais irregular agora? Ah, muito boa pergunta. E muito boa pergunta aí do Gabriel. O Gabriel falou assim, não seria melhor ter pego lá na borda? Não. Por quê? Porque aí você está me falando que só as cargas que estão na borda estão colaborando no campo elétrico. E eu tenho que computar o quê? Todas. E já que eu tenho que computar todas, significa que o meu R', ele tem que partir daqui e computar tudo. Então, qual é o menor valor do R'? E o maior valor dele? R', que é o raio do disco. Então, entendeu que eu tenho que computar tudo? Percebeu? Certo? Então, o R' vai desde 0 a R'. E o θ? Para computar tudo? O θ tem que ir de quanto a quanto? De 0 a 2π. Quando eu estou fazendo isso, você sabe o que eu estou apresentando para vocês? O intervalo de integração. Porque a minha integral, ela tem que computar os R', eles têm que computar as cargas fontes. Certo? E para eu computar todas as cargas fontes, eu vou ter que fazer essa variação aqui. Tudo bem? E eu posso pegar uma coordenada e o vetorial. Nossa, ótima pergunta. Entenderam a pergunta da Laura? Mas, professor, eu posso trabalhar o vetor R em um sistema de coordenadas e o vetor R' em outra? Pode. Por quê? Porque a sua integral, é assim, dentro da sua integral, o R é constante. Pouco importa. Porque a sua integral, ela é uma contabilização de quem? Das cargas fontes. E quem é que está localizando carga fonte? O R'. Então você só está... o teu esquema é para computar carga fonte. A mudança do sistema de coordenadas é exclusivo para tratar das cargas fontes. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Ok? Porque essa mudança de coordenadas ela é exclusiva para simplificar a minha integral. Saulo, se um dia alguém quiser, a gente fica aqui na sexta, eu resolvo esse exercício em coordenadas cartesianas. Eu resolvo. Tá? Dá. Não é muito. É trabalho mecânico mesmo, de conta. Tá? Porque aí o que você vai ter que fazer? Vamos lá. Você vai escrever x' na direção... O vetor R' vai ser x' na direção I mais y' na direção J. De acordo? Aí você tem que falar, qual é o menor valor possível do x'? Menos R. Qual o maior valor possível para o x'? Mais R. Aí você vai ter que me falar, qual o menor valor possível para o y'? Olha ali, qual o menor valor possível para o y'?
parece ser menos R. E o maior? Mais R. Só que se eu coloco esses intervalos, eu não tenho um disco, eu tenho um quadrado. Certo? Aí não. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha. Para cada x' que você escolhe, você escolheu esse x' aqui. O y', ele vai variar daqui até aqui. Que ponto que é esse? Menos a raiz quadrada de r quadrado mais x, menos x' quadrado. Até mais a raiz quadrada de r quadrado menos x' quadrado. Então, assim, é porque aí você vai ficar com aquela integral que os limites de integração são variáveis. Entendeu? Não é tão difícil. Não é. Oi? O R em coordenadas polares, não dá. Você pode, no máximo, fazer coordenada cilíndrica. Porque coordenadas polares, elas são bidimensionais. E o teu R já está na terceira dimensão. Tá certo? Por sorte, nas coordenadas cilíndricas, a última coordenada, é igual à coordenada cartesiana. Tudo bem? Discutido? Entendido? Vocês não dão atenção no cálculo 4, né? Quando eu falo para vocês, cara, eletromag é juntar física 3 e cálculo 4. O restante já era. Então vamos lá. Ai, caramba. Bom, R menos R' tá mais fácil que bater em bêbado, né? R menos R'. Como é que vai ficar? Nossa, vai ficar lindo. Vai ficar menos R' seno θ na direção I, menos R'. Não, vocês que erraram. Aqui é J. Aqui é I. Melhorou, né? Tudo bem? Mais B na direção K. Tudo bem? Certo? E o módulo, meu povo? Módulo de R menos R'. Vamos lá? Como é que calcula o módulo de vetor? Quadrado da primeira componente, quadrado da segunda componente, quadrado da terceira, tudo na raiz. Olha que fácil, Léo. Quadrado da primeira componente. R' ao quadrado, seno ao quadrado. Mais, quadrado da segunda. R' ao quadrado, cosseno ao quadrado. Quem é que eu posso pôr em evidência? R' ao quadrado. Vai ficar R' ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado, mais, que dá, então vai sobrar só R' ao quadrado. Certo? Você sabe que piadinhas que eu vou ter que deletar depois. Quando eu fazia faculdade de física, o pessoal brincava. Hoje em dia não é assim, mas quando eu fiz faculdade, era muito raro meninas na engenharia, principalmente na engenharia elétrica, mas muito raro mesmo. Tanto que lá na Unesp Ilha Solteira, chegava uma menina na faculdade, é sério, não estou brincando, a faculdade teve que ficar sabendo. E aí eu chegava assim, no dia do RU, ficava assim, todo mundo esperando para ver quem era a menina que chegou na faculdade. A gente ia nas festas, tinha 10 homens para cada rapaz nas festas. Né? Aí a física ainda tinha o pior, que as meninas que entravam eram feias. E aí na minha turma colocaram apelido nas duas meninas que tinham. Uma era chamada seno e a outra cosseno. Porque você tinha que levar as duas ao quadrado e somar, para com muito boa vontade dizer que dava uma. Eram uns apelidos que o pessoal colocava. Tinha uma outra que tinha o apelido de zagueirão do Atlético. Daí vocês imaginam. Era legal os caras perguntavam, você viu lá o zagueirão do Atlético? Quem que é o zagueirão do Atlético? Aquela menina da fita? Não, eu não conheço qual. Aquela de bigode? Ah, já sei. Certo. Hã? Opa, eu só fiz as duas, né? Então aqui ficou R' ao quadrado mais D ao quadrado. Se eu quiser elevar aqui ao cubo, aqui fica elevado a 3 meios. Se eu fui muito rápido, já me paro. Tá certo? Quer ver uma maneira mais rápida de fazer isso, que não precisa ficar fazendo aquelas coisas? Olha aqui, Matheus, olha aqui, ó. Qual que é o módulo de R menos R'? Aqui não formou um triângulo retângulo? Certo? R' ao quadrado. Perdão? É D, né? Isso aqui é D, né? D quadrado mais R' ao quadrado. Mais fácil que bater em bêbado.
De acordo? Bom, tá quase tudo pronto, né? Quase tudo pronto para eu poder... Ah? Até ele vai incluir. Opa, até aqui já foi muito. Menos aonde? No R' quadrado? Mas na hora que ele vê o quadrado, menos ficou positivo. Certo? Tudo bem? Agora, tá faltando um detalhe, né? Tá faltando um detalhe, que como é que eu vou escrever esse DS? Como é que eu escrevo DS? Para quem lembra de cálculo 4, você tem que calcular o jacobiano da transformação de coordenada cartesiana para coordenada polar. Para quem não lembra de cálculo 4, não tem nenhum problema. Quer dizer, tem problema porque você perdeu tempo fazendo cálculo 4 se você não lembra. Então vamos lá, ó. Eu vou ensinar vocês a calcular o Jacob. YX. Vamos lá. Eu vou fazer o desenho daquilo ali, tá? Só que eu vou fazer ele em branco. Ok? Peguei esse ponto aqui. Quanto é essa distância? Do que eu estou chamando aquela distância? Do que eu estou chamando aquela distância? R'. Certo? Aqui é R'. Certo? Pronto. Então eu vou fazer esse pedacinho aqui, ó. Olha o jeito que eu estou fazendo, vocês têm que olhar. Perceberam que eu fiz um arco de circunferência? Qual que é o tamanho daquele arco de circunferência? Como é que calcula um arco de circunferência? R vezes o ângulo. Tudo bem? O ângulo, esse ângulo, ele é um delta θ. Porque o ângulo estava aqui e veio aqui para cima. Todo mundo de acordo? Então, esse comprimento aqui, ele é R' delta θ. De acordo? E aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou esticar um pouquinho isso aqui. E eu estico isso aqui. Esse comprimento aqui é o ΔR. Porque olha só, olha aqui para mim, o ΔR', né? Olha aqui, eu tinha um certo tamanho R' e aumentei. Certo, Caleb? Ficou um ΔR'. Então eu fecho aqui agora, dê uma olhada. Opa. Pronto. Que figura ficou parecendo isso daqui? Ficou parecendo um retângulo, né? Tá bom, tá bem parecido um retângulo. Quanto menor for o ΔQ, mais parecido ele fica com o retângulo. Então eu posso calcular a área daquilo ali do jeito que eu calculo a área do retângulo. Como é que calcula a área do retângulo? Vamos lá. Então, o pedacinho de área vai ser aproximadamente, né? Base R' delta θ, que é isso aqui. R' delta θ, vezes a altura, que é o delta R'. Entenderam? Certo aí, Matheus? Certo aí, Gabriel? Fácil? É assim, fácil, o que eu falo é pensar nisso sozinho sem chance, né? Certo? Sem chance. Tá? Só para vocês saberem, o jacobiano é esse aqui, ó. É o R'. Certo? R' é o jacobiano da mudança de coordenadas. Pronto. Tudo bonito, tudo no jeito. Podemos agora, já temos tudo que a gente precisa. Não. Porque você já sabe. Porque você já sabe. Porque se aparecer uma circunferência, aí não faz sentido falar no jacobiano ΔS, é o ΔL, que é R delta θ. Agora, um disco, fechou. Na aula de sexta, eu vou mostrar como é que você acha o elemento de volume em coordenadas esféricas. Certo? Oi? Não, eu fiz a área.
de uma casca esférica. Aí agora é o volume. Isso. Superfície, falta de volume. Tudo bem? Exato. Tudo bem? Então vamos lá. Então agora estamos prontos para montar a nossa integral magnífica e resolvê-la. Quantas integrais? Vamos ver se vocês já estão bons. Quantas integrais nós vamos ter que resolver? 3. Uma em I, uma em J e uma em K. De cabeça, quanto é que tem que dar a integral em I? Quanto é que tem que dar a integral em J? Vamos conferir, né? Então vamos conferir. Como já sabemos em aula. Então vamos lá. Portanto, esse aqui é o símbolo matemático para portanto, o campo elétrico vai ficar igual sigma por 4π epsilon zero. Eu já vou colocar as 3 integrais. Primeiro na direção I, porque ali é R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo ds. Tá ok? Então, na direção I, de novo, agora não é mais integral de superfície, agora eu já transformei em integral dupla. Deixei o espaço ali para colocar os limites de integração. Tudo bem? Na direção I, denominador, quem é o denominador? R' ao quadrado mais D quadrado elevado a 3 meios. Na direção I, quem que ficou? Menos R' cosseno θ vezes o ds. Olha o ds. R' de θ dr'. Tudo bem? Só que aí eu vou fazer o seguinte, R' d, porque a ordem pouco importa. E aí agora a questão é com vocês. Vocês querem fazer primeiro a integral em R' ou primeiro vocês querem fazer a integral em θ? Vamos fazer em θ, que está mais fácil. Então, se eu quero fazer primeiro a integral em θ, aqui eu coloco dθ e aqui eu coloco a variação de θ. A variação em θ é quanto? De 0 a 2π. E aí, eu vou fazer a integral em R', que é de 0 a R1. Poxa, só que agora, isso na direção I. Só que agora, olha como que isso daqui ficou trivial. Quem é a única variável com relação a θ que tem ali na expressão? Cosseno. Eu tenho uma integral de cosseno ao longo de um período completo. Quanto que é a integral do cosseno ao longo de um período completo? 0. Acabou. Certo? Vocês ainda falam que é difícil. Não, pode escrever. Não, tem que montar e pode só escrever. Não precisa fazer a integral do seno é menos cosseno em 2π. Fala assim, temos a integral do cosseno ao longo de um período completo. Tudo bem? Mais integral. Então vamos lá. R' quadrado mais D quadrado elevado a 3 meios. Meu santo Deus. Menos R' seno θ vezes R' d. De novo, né? Eu bato o olho, é mais interessante começar fazendo a integral em θ novamente. Θ de 0 a 2π. R' de 0 a R1. Direção J. Vamos lá? De novo, agora a integral do seno. Tem a integral do seno ao longo de um período completo. Integral do seno ao longo de um período completo, 0. Tudo bem? Quem quiser decorar a integral do seno ao longo de meio período é 2. Tá? Ao longo de meio período a integral é 2. Mas, vou colocar aqui embaixo, tá? Tem coisas que não dependem do professor, Karine.
Tem coisa que você tem que enxergar sozinho. Porque você tem que simplificar. Porque é você que tem que simplificar a sua vida. Tudo bem? Agora vamos para a integral na direção Z. Na direção Z, quem que ficou? Vai parecer um pouquinho mais difícil, só que vocês vão ver que a integral é extremamente simples. D por quanto? D quadrado mais R' ao quadrado elevado a 3 meios vezes R' dB. De novo, vamos lá. Qual é a primeira integral que vocês querem fazer? Em R' ou em θ? Vamos fazer em θ de novo, né? Porque não tem dependência na variável θ. Dθ, θ de 0 a 2π. dR' de 0 a R'. Prontinho, meu povo. Prontinho. Agora tá fácil. Agora é só concluir. Certo? Ó, ainda estamos com chance de ir embora mais cedo, hein? Vamos lá. Essa integral deu 0. A outra deu 0. Então, já vou escrever aqui, ó. E aí eu quero ganhar tempo. E de R igual. Sigma. Peraí. Essa integral aqui na variável θ. Quanto que dá essa integral na variável θ? 2π. Na variável θ é constante. Integral da constante é constante vezes comprimento do intervalo de integração. 2π. Sai para fora, cancela aqui. Então o que vai ficar? Sigma sobre quanto? 2 ε0. Porque ficou 2π, o π cancelou com π. Tudo bem? Vezes. Então agora sobrou só uma integral, né? Integral de 0 a R'. Vocês viram que vocês não resolvem integral dupla, porcaria nenhuma? Você sempre resolve integral simples. Certo? Ó, esse D é constante, né? Ah, sai fora. Tudo bem? De quem? R' por D quadrado mais R' ao quadrado elevado a 3 meios dR'. Gente, deixa eu perguntar, quero sentir de você. Opa, eu esqueci um detalhe, né? Na direção K. Senão, tá doido. Ô, gente, essa integral tá parecendo fácil, médio ou difícil? Parecendo. Ela é altamente trivial. A primeira coisa que você tem que olhar numa integral é o seguinte. É uma fração, não é? Observa se o numerador tem alguma relação com a derivada do denominador. Tem. Tem, não tem? Ó. Fazer uma pausa aqui. Você já consegue perceber, né? Se você derivar o argumento do denominador, vai aparecer o numerador. Então a gente vai optar por uma troca de variável. Olha lá, o que eu vou fazer? D quadrado mais R quadrado, R' quadrado, eu vou chamar de U. Todo mundo de acordo? D quadrado mais R quadrado eu vou chamar de U. Portanto, se eu derivar U relativamente à variável R', quanto é que vai dar? Aqui a derivada dá 0. 2R'. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Então, 2R' dR'. Bem a grosso modo. Isso aqui que eu vou falar só para vocês lembrarem, tá? Derivada de U com relação a dR' é 2R'. Como se passasse o dR' multiplicando. Tudo bem? Mas não pode passar os dois telefonicamente? Deve. Faremos isso depois. Tudo bem? De acordo? Ah, só que peraí, ó. Perceberam que eu troquei a variável de integração?
Minha variável de integração era R'. A partir de agora, minha variável de integração é quem? U. Então, meu limite de integração, ele tem que mudar, ele tem que ser relativo à variável U, não relativo à variável R'. Pessoal, quando a gente tem cálculo lá, quando a gente pode fazer isso? Pegava, resolvia, porque eu fazia todas as variáveis, integrava e depois trocava a variável. Tanto faz. E aí eu não precisava fazer essa troca aqui. Tá, então peraí, então você não resolvia. O que você fazia? Você achava a primitiva, e aí voltava, e aí usava, porque na realidade você utilizava a troca de variável não para resolver a integral, para achar a primitiva. E aí você voltava com a primitiva nas variáveis original, sem problema nenhum. Mas eu acho mais rápido isso daqui. Porque, olha só, quando R' é igual a 0, quanto vale o U? Quando R' vale 0, quanto vai valer o U? B². Tudo bem? Agora, quando o R' vale R', o U vai valer B² mais R². Então agora eu posso trocar todo mundo que está ali na minha integral. Enquanto eu apago, vocês vão anotando. Vocês já observaram que as videoaulas nossas têm mais de 40 visualizações? Tem 10 alunos, quantos? 14 alunos na sala, contando que nenhum de vocês assiste. Então tem 40 pessoas. Eu vi que ele falou que nós aí comentou pela sem som. O cara ficou triste que vocês som. O cara reclamou, né? Ó, por favor, você que reclamou que está sem som, agora está com som maravilhoso. Sim, mas tá pedindo, senhor, para curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Verdade, né? Vamos compartilhar. Não, aí de repente vão falar que eu estou sendo... Você já pensa em gravar curso? Não, eu estou preparando para fazer algumas coisas, inclusive vocês vão ser um teste. Porque o que eu vou fazer daqui uns dias? Exercícios que eu não consegui resolver em sala de aula, que eu achar que são interessantes, mas mais exercícios acadêmicos, eu vou gravar em casa. Eu tenho uma luzinha digital, então eu vou fazer uma gravação e vou postar para vocês. Pode ser, em algum momento, que eu dê a prova para vocês e eu grave um exercício, eu grave a resolução do exercício da prova sem avisar que é a resolução do exercício da prova. Eu já fiz isso uma vez. Não, ninguém viu. Ninguém viu. Já aconteceu. Tá? Pode ser que eu faça isso. Bom, então vamos lá, né? Portanto, voltando, estamos acabando já. E de R. Então vamos lá. Sigma, meu santo Deus, isso aqui está mais comprido que esperança de pobre. Sigma D sobre 2ε0. Eu espero que a cabeça de vocês também esteja pensando assim, o que isso tem a ver com o capacitor? Calma, vamos por partes. Então vamos ver aqui, ó. Porque aqui, ó, Karine, é facinho da gente errar essas pequenas coisas. Tá? Integral, agora não é de 0, a integral vai de d² até d² mais r², ou errão. De acordo? Aqui quem é que está? Olha só no numerador. R', dr'. Só que R', dr', eu vou falar que isso é du sobre 2. De acordo? Então eu vou colocar aqui, ó. Du. Esse sobre 2 eu vou trazer para cá e aqui vai virar 4. Tamo junto? Certo aí, Enzo, Pedro? Fácil, né? E aí, dividido por U elevado a 3/2. Ah, cara. Vai falar que essa daqui não é uma integral daquelas que você torce para cair. Certo aí, Léo? Tudo bem? Poxa, agora ficou mais fácil que empurrar caminhão na descida, né?
Mais fácil que bater em bêbado. Você que estava mais perdido, que cebola e salada de fruta, está se encontrando. Vamos lá? Sigma D 4 epsilon 0. Ó, eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó, Karine, ó. Eu abro aqui, tá certo? É uma integral que ali chama a função potência. Integral de função potência, você soma uma unidade na potência e divide. Menos 3 meios mais 1, menos meio. De acordo? Então vai dar U elevado a menos meio. De acordo? Todo mundo de acordo? U elevado a menos meio. De acordo? Dividido por menos meio. Certo? Só que dividir por menos meio é multiplicar por quanto? Por menos 2. Multiplicar por menos 2. Então, a hora que eu multiplicar por 2, esse 2 vai matar esse 4, vai ficar 2. O que está faltando aí? Eu falei que eu tinha que multiplicar por menos 2. O que está faltando? O menos, né? Só que sabe como que eu vou mexer nesse menos? Eu vou mexer nesse menos aqui, ó. Para eu não trabalhar com ele, eu vou inverter os limites de integração. Certo? Quando eu pego uma integral, se eu multiplicar ela por menos 1, é a mesma coisa que eu inverter os limites de integração. E aí eu não preciso trabalhar com esse menos. Tudo bem? Tudo bem, gente? Propriedade integral. Ô, gente, essas coisas que eu for falando que vocês não estiverem confortáveis, pergunta que eu mostro porque isso é verdadeiro. Opa. Até D ao quadrado. Tamo junto? Tamo junto? Então, nossa, acabou. Ô, gente, eu tô fazendo muita cagada aqui que eu tiraria nota de vocês. Porque, ó, aqui tá vetor. Do lado de lá tem que ter vetor também. Se eu não coloco a direção K, isso aqui tá errado. Bora, finalizando. Ah, olha lá, que exercício fácil, meu Deus do céu. E de R, na realidade não é um E de R, né? É o E de D, porque não é qualquer R, é na direção K, só. Sigma. Não. Porque assim, ó, olha só, olha aqui pra mim. Deixa eu explicar. Se eu deixar o menos aqui fora, aqui vai ficar invertido, não vai? Você não vai fazer a função atuando no de cima, menos a função atuando no de baixo? Aí você vai multiplicar por menos 1. Aí o sinal dessas duas coisas vai trocar. Então, tanto faz. Ok? Não. Ó, dica. Dica que eu dou para vocês. Todo exercício que eu fizer em sala, eu não vou repetir eles em prova, não vou pedir eles em prova. Só que é uma maneira de estudar. Refaçam eles sozinhos. Porque no que você vai refazer eles sozinho, você vai descobrir a sua maneira que simplifica. Aqui eu estou falando o que eu acho mais fácil. O Edgar mesmo falou assim, olha, eu não gosto de trocar os limites de integração. Eu acho a primitiva, volto nas variáveis originais e mantenho. Perfeito. Eu vou falar para ele, não, isso aí é mais difícil? Não, isso aí é de cada um. Por isso que eu sugiro refazer ele em casa. Ok? Então vamos lá, como é que vai ficar? Sigma sobre 2 epsilon 0. Aqui. 1 sobre a raiz de D quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de D quadrado? Não. Módulo de D. Só que nesse caso o D é positivo, né? Tudo bem? O D ali de cima? Já ele vai aparecer. Aguenta aí. Tá bom? Estou tratando aqui primeiro. Tudo bem? Que 1 sobre a raiz de D quadrado é 1 sobre D. Porque o D é positivo. Certo? Então, 1 sobre D menos 1
sobre raiz quadrada de D quadrado mais R1 quadrado. Acabou o exercício. Exercício muito fácil. Só que eu tenho que ficar alerta com o que eu acabei de ser cobrado pela Laura. Está faltando esse D que estava aqui, né? Eu vou multiplicar os dois. Certo? Tudo bem? Quando eu multiplicar os dois, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar D. Acabou o exercício. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Tem que ter alguma pergunta. Que raios isso tem a ver com o capacitor? Vamos imaginar. O que eu falei de um capacitor? Eu falei que um capacitor, o que caracteriza o capacitor, é que a distância entre as placas é muito pequena quando comparada às dimensões da placa, não é? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma consideração, eu quero que a distância D seja muito, mas muito menor do que o raio. Vocês estão acompanhando? Você imagina o seguinte, imagine que aqui está a carga teste. A minha placa é o chão. Se eu colocar a carga teste bem aqui pertinho, ela tem a impressão que a placa é o quê? Infinita. Concordam comigo? Que ela vai ter essa impressão que a placa é infinita? Então, a hora de eu fazer os cálculos, imagine que o D é, por exemplo, 0,00001 e que o R é 5. Concorda que essa soma aqui vai ficar 0,0001 ao quadrado, que vai ficar menor ainda? Concorda que essa soma vai praticamente desaparecer? Entenderam? Então, é essa consideração matemática que eu quero fazer. A condição em que D é muito menor do que R. Isso daqui não é só uma condição acadêmica, isso daqui é uma condição dos dispositivos que vocês trabalham. Vocês fazem capacitores extremamente finos. De acordo? Quando eu fizer isso, olha o que acontece, se eu estou considerando que D é muito menor que R, o que eu estou considerando no fundo? Concordam comigo que isso daqui é sinônimo? Deixa eu ver o que eu vou querer. Que R sobre D é muito grande? Que R sobre D é muito grande? Tudo bem? E se eu trocasse R sobre D por D sobre R? Se o D é um número muito pequeno, quanto que dá essa conta D sobre R? Vai dar um número muito pequeno. Muito perto de quanto? De 0. Tudo bem? Então D é um número muito pequeno. Muito perto de 0. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, onde é que aparece D e R simultaneamente? Aqui. Então eu vou forçar nessa equação a aparecer D sobre R. Porque a hora que aparecer D sobre R, eu vou falar assim, isso aqui é muito pequeno, eu vou desprezar. Não vou nem considerar. Tudo bem? Olha como que eu vou fazer isso, Eu tenho aqui a raiz quadrada de D ao quadrado mais R quadrado. Quem que eu quero forçar a aparecer? D sobre R. Eu vou forçar isso agora, tá? Veja se vocês concordam comigo. Isso aqui são truques matemáticos, não é aproximação. Isso daqui é igual a D quadrado, que multiplica 1 mais R quadrado
por D quadrado. Concorda que se eu fizer a distributiva no que está do lado de lá, eu tenho o lado de cá? Qual a vantagem? Que agora eu consigo comparar R sobre D. Ah, mas eu não queria que aparecesse R sobre D. Porque R sobre D eu não posso dispensar. Quem que eu quero que apareça? D sobre R. Então esse truque aqui não foi legal. Só que já serviu para vocês fazerem. Se eu quiser que apareça D sobre R, quem é que eu vou colocar em evidência? O R quadrado. Certo? Então eu coloco, ó, R ao quadrado em evidência. De acordo? Que multiplica D quadrado por R quadrado mais quanto? Mais 1, né? D quadrado por R quadrado mais 1. Tudo bem? Aí agora eu não vou poder colocar o sinal de igual. Eu vou colocar assim, ó, aproximadamente, mas aproximadamente bem próximo. Por quê? D sobre R é um número muito pequeno. Se eu fizer D sobre D quadrado por R quadrado é menor ainda. Então eu vou falar que isso aqui é aproximadamente quanto? 0. Então quanto que ficou aqui dentro da raiz? Não. R quadrado. Ficou R quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de R quadrado? R. Hã? Certo? E aí eu vou voltar para cá. Então eu vou voltar para cá agora. Sei que não está nada didático. Como é que vai ficar então? O campo ele é sigma por 2 y0, que multiplica 1 mais 1 menos quanto? D sobre R. Mas D sobre R é o quê? Multipliquei então é 0. Então vai ficar só sigma por 2 y0 na direção K. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso? O campo é constante. Só depende do que o campo? Da densidade de cargas. Então, se você tiver uma situação em que você tem uma placa carregada, presta atenção que nem aparece o R. O fato de nem aparecer o R está dizendo o seguinte, não interessa se é circular. Porque se a distância que você está da placa é muito pequena, você sequer enxerga as bordas da placa. Todo mundo de acordo? Certo? Então, só para fazer um teste. Só para fazer um teste. Imagine que eu tenho uma placa aqui, ó. E olha que interessante também, né? Como é muito grande, também eu nem preciso mais da referência. Eu tenho uma placa aqui carregada com carga positiva. Ela está aqui carregada com carga positiva. Uma densidade de carga mais sigma. Eu ponho um ponto aqui. Como é que é o campo elétrico criado para aquilo ali? Lembra, a distância daquele ponto é muito pequena comparada às dimensões da placa. Como é que é o campo? Para cima. E vale quanto? Quanto que vale o campo? Sigma por ε0. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Olha que coisa maravilhosa. Então, vou ter aqui um campo para cima, cujo módulo vale sigma por ε0. Por ε0 não, por 2ε0. Só que aí o que eu vou fazer? Um capacitor não tem uma placa só. Quantas placas tem um capacitor? 2. Só que tem um outro detalhe. As placas do capacitor, o que elas têm? Sinais opostos. Agora, olha a placa de cima. Ela vai criar um campo para onde? Para cima, porque ela é negativa. As linhas de campo entram nas cargas negativas. Certo? Então ela também cria um campo para cima. Entenderam? Ela cria um campo para cima. Vou criar ele aqui, ó. E qual é o módulo desse campo? Sigma por 2ε0 também. Agora, sigma por 2ε0. De acordo? Então, quanto que é o campo resultante entre as placas do capacitor? Sigma por ε0. Tenho certeza que vocês já viram esse resultado em algum lugar.
O campo entre as placas de um capacitor é sigma por epsilon0. Quer mais ainda? Quer mais ainda? Vamos pegar fora do capacitor? Vamos sair de dentro do capacitor? Vamos ver o que acontece? Por que o capacitor é um negócio tão interessante? Ó, vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto ali, ele ainda, eu estou pouco distante das duas placas. Tá certo? Ele sente o campo dessa placa aqui. Vou desenhar aqui em rosinha. Ele sente o campo dessa placa aqui para onde? Para cima. Quanto que é o módulo desse campo? O campo é constante, né? Sigma por 2 epsilon0. Mas e o campo dessa placa? Como é que ele sente? Para baixo. Quanto vale o campo dessa placa? Sigma por 2 epsilon0. Traduzindo, quanto que é o campo fora do capacitor? 0. Então o capacitor concentra o campo elétrico exclusivamente entre as suas placas. Qual? Aqui eu tenho uma carga que é o quê? Negativa. Como é que é o campo elétrico de cargas negativas? Entendido? Se eu quisesse olhar aqui pela equação, era só trocar esse sigma por menos sigma. Tudo bem? Exato. Todo mundo entendeu? Perfeito? Não foi tão mais cedo, mas encerramos